Júlio, comenta sobre o gigante no morro em Floripa, por favor. Fala, Glauber, mandou aqui. Um abraço, irmão. Tamo junto. Gigante de 12 dedos, sei lá? Não. Esse é uma silhueta que aparece na Ilha do Mel. Uns três seguidores já falaram comigo antes de eu vir aqui. Fala sobre isso. É bem recente, né? Eu não acompanhei, só vi as imagens. Não dá para ver direito, assim, com nitidez, né? E o que causa a certificação é a nitidez, é algum depoimento mais claro, né? Para que isso fique factual, que dê credibilidade. A imagem tá meio borrada e tal, mas, pô, é real, o vídeo tá lá, teve essa aparição, tem muitas visualizações. Desculpa, mas eu não cheguei a estudar o caso, né? Eu só vi lá o vídeo, é legal, mas volto a dizer, tem que pegar o vídeo, estudar, ler os comentários, ver aonde foi, quem foi que filmou, se tem alguma informação do dispositivo, né, que foi usado, se foi câmera, se foi celular, para você ir filtrando e analisando essa informação para depois a gente fazer um comentário. Mas obrigado aí, eu vi sim o vídeo, é bem intrigante. Eu assisti uns vídeos numa época, inclusive, você chegou com essa teoria de conspiração, essas coisas aí, na semana eu tive pesadelo, cara. Eu sonhei com as coisas esquisitas aí, que o mundo ia acabar agora no meio do ano. Não acaba não. Você me deixou com a pulga atrás da orelha. Acaba não? Acaba não. Conversou com os caras lá também, mano? Eu tenho contato direto. Ele afirmou, não acaba não é meio do ano agora não. Como é que tu tá sabendo disso, cara? De tanto ler sobre o assunto, só um pequeno comentário, tanto ler sobre o assunto, de tanto analisar, de tanto conversar com pessoas, né? Eu tenho amigos, tenho em grupos, enfim, o WhatsApp dá essa facilidade e é um pessoal que também gosta do assunto. Eu tenho as minhas análises são bem simples de falar. Eu já falei antes, a gente vai sofrer um pouquinho, vai amargar um pouquinho, mas eu acho que vem coisa boa por aí. Mas primeiro a gente vai sofrer, isso eu tenho certeza. Mas o mundo é muito mais maravilhoso do que a gente imagina. E todos dizem que Deus é amor, né? Seja ele qual for, de qual denominação for. O amor que está envolvendo tudo. Então, é só ser resiliente, essa é a palavra, que tudo vai dar certo. Não abaixar a cabeça, manter o passo firme na direção onde que sua agulha magnética está apontando aí para o norte. Vai nessa direção, não deixa nada te abalar, nenhum tipo de obstáculo. Vai doer, mas seja resiliente, vai passar. É igual tempestade, não tem tempestade que dure para sempre. Essa é o que eu deixo aí para os espectadores e para todo o canal aí. Sobre isso ainda, sobre o gigante, se você me permite, eu andei vendo os vídeos e não faz, pelo menos para mim, não faz muito sentido, porque o gigante, ele é grandão, ele geralmente anda um pouco mais lento. Como que ele faria para se esconder? Porque assim, pô, o cara é um gigante, bicho. Então, assim, não faz muito sentido não ser descoberto ou passar muito rápido. O que você comenta sobre isso? Eu sempre me apego às civilizações antigas, né? No Mediterrâneo tem uma ilha uma ilha onde tem um local chamado Gigantia. É só você botar isso no Google lá, você vai ver. São túmulos enormes, onde ossos foram encontrados, né, ossos gigantes, que depois foram recolhidos e caíram no esquecimento aí por alguma entidade que até hoje não apareceu. Mas, ao que tudo indica, né, pelos escritos antigos e pelas civilizações antigas, existiam sim seres de até quase 3 metros de altura. Isso aí tem algumas evidências que mostram isso, né? Ossadas, tem um crânio num museu nesse Mediterrâneo. Enfim, tem alguns vídeos mas assim, atualmente vivos, eu creio que não tenha nenhum não. E se tiver, ele vem pelo aquele velho portal dimensional que a gente comentou aqui, aparece e depois vai embora. Porque na nossa civilização, nos dias de hoje, eu não acredito que tenha nada não. Tem o pé grande, o tal do Yeti, Orang Bendek, que é um pé grande pequeno, né, da Indonésia, que tem várias filmagens e várias histórias sobre. Então tem esses seres que é chamado de, que é estudo, né, criptozoologia, que é esses seres que monstro do Lago Ness, né, e todos esses seres míticos que dizem que existe e dizem que não existe, mas gigantes eu não posso afirmar, né, volto a dizer, mas eu fico inclinado a crer por causa dos estudos arqueológicos das civilizações antigas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. No chat falaram que era um jogador de basquete. Falou em gigante, falou em jogador de basquete.
Aí não sei se até que ponto isso aí faz sentido. Alguém disse que foi desmentido, que o próprio jogador de basquete desmentiu. Ah, aquele do dedo? Da bola? Não, acho que foi nesse caso agora do gigante aí da Ilha do Mel. Ah, tá, da Ilha do Mel, olha aí, tá vendo? Por isso que aí foi até muito bom acontecer isso, que mostra exatamente o que eu falei. Se munir de todas as informações possíveis para você não comprar, levantar uma bandeira, é um alienígena, é não sei o que, é um gigante, e pô, no final você é um jogador de basquete. Então é mais uma linha de pensamento para se analisar. Não posso afirmar que de fato era, tá? Mas tem gente dizendo que é um jogador de basquete e outros, não é jogador de basquete não. O próprio cara que veio na internet falando que era ele já desmentiu. Porque entendi. parece que veio um camarada e falou, não, pô, era eu. Tal. Entendi. Mas conheço tudo tem que ser levantado. Aí para você ver, um simples vídeo que viralizou na internet, olha o tanto de informações que nós já temos, né? Só num simples leitura de comentários, sem estudar muito o caso. Se a gente for estudar bem mais a fundo, eu acho que vai surgir muito mais informações interessantes e relevantes para ou corroborar ou falar que é mentira. Então, aí nesse caso, repercutiu, né? O camarada veio na internet e falou, não, era eu. Aí depois ele voltou e falou, não, tava zoando, era sacanagem. Tal. Muito bom você falar isso aí, o Glauber. Crop circles. Círculos em plantações. Já ouviu falar? Bem, começou a aparecer na Europa, apareceu muitos aqui no Brasil, chama crop circles. Círculos em plantações. Do nada aparece esse círculo lá, desenho, né? Com a plantação amassada. E como você falou das coisas da internet, apareceu 2 velhinhos com uma tábua de madeira e 2 cordas falando que eles faziam aqueles desenhos. Pô, tem desenho, cara, que é gigantesco. Como é que o cara vai fazer aquilo em uma noite? E sem contar que apareceu no mundo todo. Esses 2 velhinhos viajaram o mundo todo. Enfim, e aí começa a ter um vídeo muito interessante comparando o que esses 2 velhinhos faziam e os que aparecendo, pô, é mal feito. Enfim, tem várias outras evidências que foi estudado pelo dono da revista U, falecido, né, Gevardier, que mostra que outras informações, tipo celulares tocavam dentro do círculo, tocavam sem ninguém estar ligando, a cânula da grama que era amassada, ela dava tipo uma queimadura, enfim, tinham indícios que mostravam nitidamente que esses 2 caras, esses 2 ingleses, foram supostamente botados para descredibilizar o assunto. Então aí você vê que nível está chegando esse negócio da internet. Então o estudo dos crop circles é uma coisa séria, o pessoal de ufologia leva muito a sério. Eu não tenho muita informação, conheço assim de ler uma coisa ou outra, mas fazem desenhos incríveis, dizem que os desenhos têm significado, né? Enfim, é uma coisa para se estudar e não para... E para dar umas boas risadas também, um bate-papo informal num bar, que ninguém conhece sobre o assunto. É bem bacana, crop circles. E nesse caso aí, acabou que roubou a cena e descredibilizou todos os outros Na minha eventos. visão, parece que foi implantados para isso. Isso. Exatamente para isso. Propositalmente. A gente não sabe se aqui no Brasil foi isso, né? Os caras lá da Inglaterra vieram aqui no Brasil fazer. E é bem bacana que os desenhos são muito intrincados. Depois, se tiver uma curiosidade, dá uma olhada, porque os desenhos são muito complexos e eu duvido que alguém com uma tábua e uma corda faça coisa parecida, né? E os desenhos, alguns são tão grandes que você consegue ver só do alto, tipo as linhas de Nazca, que é uma coisa que é histórica, tá lá, né? E é simples, né? Meus parentes até foram ao Peru, voaram lá sobre as linhas de Nazca. Aí os crop circles. New York Times, Nature, e aí, Smithsonian Magazine, é uma revista bacana sobre ciência. Não tem como você fazer isso com uma tábua, na moral. 2 velhinhos. 2 velhinhos. Ia pra lá de madrugada e fazia. Aí, não, então faz um aí. Fizeram o troço todo torto. Falei, foram eles, tá bom. Então, fica aí a deixa, né? E aí, mano, volta. Uzinho de Luca. Salve, guerreiro. Julião, meu boss, ex-militar dos Estados Unidos, atual FBI, me confirmou que os aliens existem e que isso não é um segredo para nenhum militar americano. Falar em aliens existe, inclusive é uma música daquela banda, Blink-182, que você falou. É uma música do álbum Enema of State. State, né? Eu escutava na minha adolescência, então eu lembrei quando você falou da banda, eu falei, cara, não tinha esse conhecimento uma banda que fala dos caras. Uma banda que fala muito sobre isso,
sobre essas temáticas de teoria conspiratória é o Bad Religion. Tá? Todas as letras que você pegar lá de Bad Religion tem bastante informação, né? E é uma banda antiga, já falava sobre isso há muito tempo. Certo. Teve uma história de Pé Grande, mas não tem nada a ver com gigantes petrificados. Isso aí não cai por terra, né? Uhum. Não faz sentido, né? Essa teoria de eles Tem terem uma sido petrificados. Tem uma história do Pé Grande muito bacana, né? Que não é o Pé Grande, seria o Yeti, que cada lugar ele tem um nome, né? É o seguinte, pesquisadores da Rússia, até hoje não sabe o que aconteceu. Pesquisadores da Rússia, numa escola lá de pesquisa da Rússia, foram para uma parte lá inóspita, de bastante frio e gelo, e aí acordam no meio da madrugada e rasgam a barraca, parece que estão sendo perseguidos, aí é encontrado, um sem olho, outro... Vão encontrando os corpos, né? Aí dizem que tem pegadas, né, com pés bem grandes nessa área. Uns falam de testes nucleares da Rússia, né, da antiga União Soviética, na área que fez aquilo com as pessoas, enfim. Tem várias vertentes para tentar explicar o assunto, mas até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Sobre isso daí, eu vou só fazer uma citação aqui. Uhum. Eu vi uns vídeos de uns experimentos, eu não sei se aquilo era real, de uns experimentos feitos na antiga União Soviética. Você sabe os vídeos que eu tô falando? Sei. Quimera, esse tipo de vídeo. Uhum. Você sabe dizer se é verdade, se é fake ou... Pô, cara, eu não vou poder falar a fundo que tem muito pouca coisa. Uma coisa eu posso dizer, existem experiências na antiga União Soviética do sono, e é bem aterrorizante, porque deixam pessoas sem dormir durante meses e até mesmo anos. Também vi isso aí, sim. Você viu? A pessoa fica completamente deformada. Não é legal, não. O que também não prova nada, tá? É uma coisa de internet. Eu cheguei a procurar alguma coisa para tentar corroborar com os vídeos, né? Não achei muita coisa, achei uns blogs falando alguma coisa só, mas não achei nada mais profundo e mais verídico. Mas se tais experiências tiveram nos Estados Unidos de administração com drogas, nos próprios americanos, que é um país livre, imagina o que fizeram na Rússia. Sim. Sinistro, irmão. O vídeo é aterrorizante. Não, eu já sei qual que você está falando. A palavra é essa.